Olá, mais uma aula de literatura. Agora a gente começa a adentrar o universo da Segunda Guerra, principalmente no que diz respeito à experiência das crianças e adolescentes nesse período, né? Às vezes a gente acha que a gente já falou demais sobre isso, às vezes a gente acha que esse assunto já se esgotou, mas a verdade é que esse período foi um momento crucial na história da humanidade, porque foi quando o homem percebeu que, contrariando aquilo que ele acreditava, de que a civilização já tinha chegado num ponto em que o homem não cederia mais à barbárie, à selvageria, por conta das ambições de poder e tal. Ao contrário do que ele pensava, ele descobre que ele poderia ser ainda pior, ainda mais bárbaro, ainda mais selvagem, ainda mais maluco, por conta das ideologias que se propagavam, por conta dessa obsessão pelo poder, pelo domínio que corrompe muitos líderes, né, e nações. E a Segunda Guerra foi um marco, assim, para todo mundo que tem um mínimo de consciência, porque a gente não quer nunca mais que isso aconteça, né? E para que essas coisas não voltem a acontecer, é necessário que vez por outra, a gente traga de novo à memória esses horrores, para que a gente questione, reflita e impeça a si mesmo de dar lugar a esse tipo de sentimento, né, abominável, na verdade, de tentar induzir o outro a fazer o que eu quero através da força, através da ditadura, do totalitarismo, de reduzir o outro a uma condição subhumana, como foi feito com os judeus e outras etnias, de abraçar conceitos ideológicos de uma forma cega e sem crítica, de dar lugar à covardia, né, de achar que vale a pena qualquer coisa em prol da sobrevivência, e todas essas coisas que levaram realmente a Segunda Guerra e também a Primeira a serem consideradas as piores que a gente já vivenciou. Eu gostaria de trabalhar com vocês, paralelamente ao livro que a escola propôs, esse outro livro que eu acho formidável, chama As Últimas Testemunhas, Crianças na Segunda Guerra Mundial. São pequenos relatos e verdadeiros, né? Da mesma autora do Vozes de Chernobyl, que é uma jornalista russa que tem escrito coisas formidáveis, sempre falando de momentos históricos inquietantes, né? E sempre trazendo a voz daquelas pessoas que ficam anônimas durante esses períodos, mas que são, de fato, as verdadeiras testemunhas oculares do que aconteceu, né? E ela começa o livro com duas pequenas citações, uma é de uma revista que eu não sei falar o nome, que é russa. Ela diz o seguinte: na época da Grande Guerra Patriótica, 1941 a 1945, morreram milhões de crianças soviéticas, russas, bielorrussas, ucranianas, judias, tártaras, letãs, ciganas, cazaques, uzbeques, armênias, tajiques, e tem 3 pontinhos, né? E ela tá falando da realidade das crianças soviéticas, porque ela é russa, então ela tá falando de alguma coisa que é próxima a ela. E a União Soviética, nesse período, era gigantesca e em crescimento, né? E aí, com todo direito, afinal ela é russa, ela traz um clássico russo pra gente, que é o Dostoiévski, né? E o Dostoiévski se fez a seguinte pergunta: e será que encontraremos absolvição para o mundo, para a nossa felicidade e até para a harmonia eterna, se em nome disso, para solidificar essa base, foi derramada uma lagrimazinha de uma criança inocente? E ele mesmo respondeu: essa lagrimazinha não legitima nenhum progresso, nenhuma revolução, nenhuma guerra. Ela sempre pesa mais. Uma só lagrimazinha. Então, o que o Dostoiévski está dizendo é o seguinte, que nada justifica a atrocidade, nada justifica a violência, nada justifica a tirania, a opressão, a ditadura, a dominação do outro pela força, entendeu? Nem que a sua ideologia seja mais justa, a mais bonita, a mais igualitária. Nada disso justifica você violar o corpo do outro, a vida do outro, destruir famílias, destruir pessoas, destruir nações, né? Então, todos os governos que se solidificaram em cima da lágrima de uma criança, para não dizer do sangue das crianças, né? Ele não tem legitimação alguma, porque nada justifica isso. E em nome dessa verdade que o Dostoiévski traz pra gente, e que a Svetlana coloca em Apud, né, no livro dela, lembrando aí do texto científico,
eu vou ler alguns relatos, tá bom? São pequenininhos. O primeiro relato se chama Ele Tinha Medo de Olhar para Trás, da Yenia Belkiewicz, de 6 anos. Ela hoje é, óbvio, uma mulher adulta, até idosa provavelmente, e ela foi uma operária. Junho de 1941. Ficou na minha memória. Eu era bem pequena, mas eu guardei tudo na memória. A última coisa que me lembro da vida de paz é uma historinha, Mamãe Alia de Noite. Era a minha preferida, a do peixinho dourado. Eu também sempre pedia algo para o peixinho dourado. Peixinho dourado, querido peixinho dourado. A minha irmãzinha também pedia, mas pedia de outro jeito. Por ordem do Lúcio, por minha vontade. Referência a 2 contos infantis em que o peixe concede desejos aos personagens. Queríamos ir para a casa da vovó no verão e queríamos que o papai fosse conosco, claro, ele era tão alegre. Uma manhã acordei de medo, uns sons desconhecidos na casa. Mamãe e papai achavam que estávamos dormindo, mas eu estava deitada ao lado da minha irmãzinha e fingia que estava dormindo. Vi que papai ficou muito tempo beijando a mamãe. Beijava o rosto, as mãos, e de novo o rosto, de novo as mãos, e eu me espantei, eu nunca antes tinha visto ele beijando ela daquele jeito. Eles saíram para o pátio de mãos dadas. Dei um pulo e fui para a janela. Minha mãe estava pendurada no pescoço do meu pai e não o deixava ir. Ele a arrancou e saiu correndo. Ela o perseguiu, de novo não soltava e gritava algo. Então eu também comecei a gritar: papai, papai! Minha irmãzinha e meu irmãozinho Vá se acordaram. Ela viu que eu estava chorando e soltou um grito: papai! Todos nós saímos para o terraço da entrada correndo. Papai! Meu pai nos viu. Lembro como se fosse hoje. Cobriu a cabeça com as mãos, estava chorando e foi andando até sair correndo. Ele tinha medo de olhar para trás. O sol batia no meu rosto, tão quente. Mesmo agora não consigo acreditar que naquela manhã meu pai foi para a guerra. Na época eu era bem pequena, mas eu acho que eu tinha consciência de que eu estava vendo pela última vez. Nunca mais me encontraria com ele. Eu era muito, muito pequena. Foi assim que ficou associado na minha memória. Guerra é quando meu pai não está. E depois me lembro do céu preto e dos aviões pretos. Ao lado da rodovia estava minha mãe, deitada com os braços abertos. Nós pedíamos que ela se levantasse. Nós a chacoalhávamos, mas ela não levantava. Não ficava de pé. Os soldados enrolaram a mamãe numa plashpalática, que é uma capa barraca, uma capa de chuva que podia ser usada como barraca. A enterraram na areia, naquele mesmo lugar. Nós gritávamos e pedíamos: não enterre nossa mãe na vala, ela vai acordar e vamos continuar o caminho. Uns besouros grandes rastejavam pela areia. Eu não conseguia imaginar como a mamãe ia viver embaixo da terra com eles. Como a gente ia localizá-la depois? Como a gente ia se encontrar? Quem iria escrever para o nosso pai? Um dos soldados me disse: menina, como você se chama? Mas eu tinha esquecido. Menina, como você se chama? Eu não lembrava mais. Menina, qual é o seu sobrenome? Como é o nome da sua mãe? Mas eu não lembrava. Ficamos sentados junto ao montinho da mamãe até de noite. Até que nos pegaram e nos puseram em uma telega. Uma telega cheia de crianças. Um velho conduzia, recolhia todas pela estrada como cães. Chegamos a uma aldeia desconhecida e nos distribuíram pelas cartas, que eram casas de pessoas desconhecidas da Ucrânia. Eu passei muito tempo sem falar nada, eu só olhava. Depois de muito tempo, eu me lembro, já era verão. Um verão luminoso. Uma mulher desconhecida me fazia cafuné no cabelo. Eu comecei a chorar e aí desandei a falar. Contei tudo a ela sobre a minha mãe, sobre o meu pai, como o papai correu de nós sem olhar para trás, como minha mãe estava deitada, como os besouros rastejavam pela areia. A mulher me fazia cafuné. Então eu olhei para ela e naquele momento eu entendi. Ela parecia minha mãe. Tristíssimo, né, gente? E é uma história real de uma criança que tinha apenas 6 anos. Eu vou ler mais um no próximo vídeo.